Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a tia Ellen de Princípios e Valores e hoje a gente vai ter mais uma aulinha, tá bom? Sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje a gente vai continuar falando sobre as mensagens de Jesus e hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem pequena, mas de extrema importância. Alguém aí já viu um grão de mostarda? Bem pequenininho mesmo. E esse grão, Jesus compara à nossa fé. Ele falou que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, já vai ser o suficiente. E você vai entender por que disso. Vamos contar a história de um homem chamado Márcio. Márcio, ele aceitou Jesus, certo? Ele aceitou Jesus no coração, mas ele não conhecia nada a respeito, sobre Jesus. E ele começou a conhecer mais sobre Jesus e ele viu que a sua vida começou a mudar, o seu comportamento começou a mudar. Ele era uma pessoa muito agressiva antes, não conseguia controlar seus impulsos. E ele, a partir dali, começou a mudar e as pessoas ao redor dele começaram a ver que a sua vida estava cada vez mais transformada. E as pessoas do seu trabalho e as pessoas ao redor dele começaram a ver que ele estava diferente e que ele estava modificando as pessoas que estavam ao redor dele. Jesus compara a nossa fé ao fermento. Por quê? Porque quando a gente tem fé, a nossa fé faz com que a gente cresça ainda mais, cresça tanto que a gente transborda e as pessoas ao nosso redor já começam a ver que nós estamos diferentes e que Jesus está no nosso coração. Então, olha só como é importante. Jesus no nosso coração, junto com a nossa fé, faz isso transbordar e as pessoas ao nosso redor começam a ver que isso é tão diferente. E quando a gente vai fazer um pão, um bolo, a gente coloca um pouquinho de nada de fermento e ele cresce um monte. Então, olha só, se a gente tiver uma fé bem pequenininha, um pouquinho só de fé, já é o suficiente para a gente crescer cada vez mais e as pessoas ao nosso redor observarem essa mudança, né? E para a gente entender um pouquinho do que é fé, eu trouxe aqui alguns grãos de milho de pipoca. Aqui, ó. Quem gosta de pipoca? Eu adoro pipoca. E aí, esse grão de pipoca, você já percebeu que quando a gente faz pipoca, alguns milhos ficam sem estourar? E aí, alguns milhos, a gente vê que vários estouraram, mas alguns não. Você já parou para pensar por que isso acontece? Muito bem. Geralmente, a gente não pega os milhos que restaram e coloca na panela de novo para tentar fazer ele funcionar, né? Mas o milho, dentro dele, ele tem uma umidade. E ele só consegue estourar se aquela umidade existir dentro do milho. Se o milho não tiver umidade, ele não estoura. Mas é interessante que quando a gente vai comprar o milho no supermercado, ninguém sai perguntando se todos os milhos que estão dentro do pacote estão com a umidade que tem que ter dentro. Ninguém está perguntando, eu quero saber se o milho está com umidade. Ninguém pergunta isso, certo? Por que será que ninguém pergunta isso, se o milho tem ou não tem umidade? Porque as pessoas têm fé. As pessoas acreditam que o dono do estabelecimento, que o fabricante daquele milho, quem colocou o milho no saco, quem plantou o milho, acredita que não vai fazer isso, deixar todos os milhos sem a umidade que deve ter dentro. Então, a gente tem fé, a gente acredita que aquele milho vai vir pra gente, certo? Fé é exatamente isso, acreditar naquilo que a gente não vê, mas a gente acredita. Acreditar e ter confiança que naquilo que aquilo realmente vai acontecer, porque a gente confia, certo? E para a gente ter fé, a gente precisa conhecer. Então, para ter fé em Jesus, você precisa conhecer Ele. E para a gente conhecer Jesus, é só a gente estudar a Bíblia. Na Bíblia tem tudo falando sobre o que Jesus fez e o que Jesus fará, por nós. E a fé é algo assim bem simples e bem pequeno. E será por que a gente confia no milho de pipoca
e muitas vezes tem dificuldade em confiar em Jesus, em confiar em Deus que criou todas as coisas, que nos fez e que nos mantém. Então, que nós possamos ter uma fé que seja do tamanho do grão de mostarda, mas que já é o suficiente para que nós possamos aí transbordar de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. E aí, depois que você ver esse vídeo, você vai fazer atividade na página 40 e a página 41, falando exatamente sobre a fé. E aí vai pedir para você achar alguns textos da Bíblia. Então, se você não tiver Bíblia na sua casa, pesquisa aí na internet Bíblia Online, e aí você vai colocar o verso, o texto, o livro, o capítulo e o versículo, e você vai achar lá, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchauzinho!